Olá, aluno, olá, aluna. Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje com o tema sobre a floresta amazônica. Então, para entender um pouquinho sobre a floresta amazônica, nós precisamos entender a respeito das florestas tropicais. Elas estão localizadas, então, na região equatorial, ou seja, próxima àquela linha do Equador, e hoje elas ocupam aproximadamente, cerca de 7% aí da superfície do planeta Terra, tá? As florestas tropicais, então, contêm mais espécies de plantas e animais que todos os outros biomas juntos. Então, significa que é uma região extremamente rica em biodiversidade. Ou seja, existe muitas espécies quando comparadas a outras regiões aí do nosso planeta. Então, existe uma maior biodiversidade, ok? Tanto entre espécies animais e vegetais, e assim como os demais reinos, né? Nós podemos mencionar, já que estamos falando de reino, não podemos esquecer Monera, Protista, Fungi, vegetal, né? As plantas e os animais, perfeito? Com relação à floresta amazônica, tá? Ela é uma floresta tropical que está localizada aí no norte da América do Sul e corresponde a aproximadamente 60% aí do nosso território brasileiro. Ela é uma região que tem uma característica que o seu clima ele permanece quente e úmido ao longo do ano e apresenta muitas chuvas, né? As chuvas são frequentes e abundantes aí nesta região, tá? Em linhas gerais, né, a floresta ela pode ser dividida em terra firme e alagada, cada qual com um ecossistema diferente, e não podemos esquecer também de mencionar as matas de várzea, que são apenas temporariamente inundadas, tá? Dando continuidade, então, devido à sua localização então equatorial, a floresta amazônica ela recebe energia solar abundante durante todo o ano, porque ela está numa região onde a luz do sol ela recebe luz do sol constantemente. A sua luminosidade e a sua temperatura, então, acabam sendo altas, e isso favorece o desenvolvimento aí de uma vegetação, que a gente fala que é uma vegetação bem densa, tá? Uma vegetação fechada, né, se for ver, com muitas árvores, como a gente pode mencionar as castanheiras, o cedro e o buriti, tá? Nessa imagem nós temos então aí a foto de buritis, aí, né, um buritizal, mais ou menos a gente pode falar isso. Por ser uma vegetação densa, muitas plantas que crescem à sombra de árvores maiores apresentam então folhas mais largas, e essa característica é justamente para permitir captar aí mais energia da luz do sol. Tá? As folhas e os frutos, né, no alto das árvores alimentam, na verdade, muitos animais que nós podemos chamar de arborícolas, como o exemplo os macacos e as preguiças, tá? Além de muitas espécies de aves e insetos, né? Levando em consideração que os animais que são herbívoros, aqueles que só comem vegetais, podem ser alimento, né, podem servir de alimento para os carnívoros, como o caso da onça-pintada, o cachorro-vinagre e o coati, que são animais que se alimentam de carne. Então, lembrando já de outros bate-papos que a gente já fez, existe a questão da cadeia ecológica, né? E eu costumo brincar que na natureza todo mundo come todo mundo, né? Mas seguindo o contexto, né, dessa sequência. Eu tenho o produtor, eu tenho o herbívoro e eu tenho o carnívoro. O ser humano, ele é um animal, uma espécie de animal que acaba se adaptando na sua dieta, tanto vegetais quanto carne. E nós, assim, somos considerados topo de cadeia, tá? Nessa imagem, então, nós temos aí uma ave chamada urutau, e aqui do lado, então, nós temos já na água aqui, lá na região da floresta amazônica, o boto, né, o famoso boto cor-de-rosa. Na literatura, a gente estuda muito sobre a questão de lendas, né, na questão do português propriamente dito, e aí tem a lenda do boto cor-de-rosa. Quem tiver interessado, só dá uma pesquisada a respeito do que seria, então, a famosa lenda do boto cor-de-rosa, né? Fica essa curiosidade para vocês. Então, apesar de toda essa diversidade de espécies e da abundância de organismos, né, o solo das florestas tropicais, então, compõe-se, na maior parte, apenas de uma massa de areia e argila. Então, ela acaba sendo um solo pobre. Ele pode aparentar ser rico devido a essa
vegetação densa que possui, mas ele é um solo apenas essa nutrição, essa fertilidade, ela é apenas superficial. Então, sobre essa massa há apenas uma camada fina de humus, formada aí pela decomposição de restos de plantas e animais, o que torna então, né, rico esses nutrientes e minerais que podem ser absorvidos então pelas raízes, e essas raízes a gente percebe que não são profundas, tá? No solo quente e úmido, né, os seres decompositores, que a gente pode mencionar fungos e bactérias, acabam então protegidos da luz solar direta e reproduzem-se rapidamente o ano todo. E esses decompositores é que vão fazer essa ciclagem ser constante. Nessas condições, essa decomposição então da matéria orgânica ela é muito rápida e os sais minerais são absorvidos pelas plantas, são rapidamente repostos aí no solo. Então, o que a planta absorve, esses decompositores eles conseguem repor. Mas se a gente acabar retirando essa vegetação aí da floresta amazônica, vai acabar tornando um solo pobre, um solo arenoso, né? E aí vão formar grandes desertos, perfeito? Então, fico por aqui e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade e bons estudos.